João 1:29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga comigo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Amém? Ok. Talvez hoje o meu sermão, quando eu vindo para cá, talvez ele seja para uma pessoa. Mas eu não tenho problema de pregar para uma pessoa. Porque um dia eu fui uma pessoa alcançada numa reunião. Por causa disso vocês todos estão aqui. Quando eu fiz a minha primeira escola missionária, eu era o único homem da minha classe. A minha classe só tinha 4 alunos. E eu era o único homem. Foi minha primeira viagem missionária, eu tinha 17 anos. E talvez aqueles professores, aquela instituição missionária que se preparou tanto para receber 40 alunos, recebe 4. Eu acho que qualquer liderança teria acabado a escola, teria encerrado, porque não tem como custear uma escola de um mês que era para 40 alunos com 4 alunos. Só que eles pararam e ouviram o Senhor, e o Senhor disse que era para eles fazerem a escola, graças a Deus. Porque foi naquela escola que eu me encontrei com Jesus. E que eu fui marcado, e que eu tive um encontro com Ele. Eu não estou dizendo que para você ir encontrar Jesus, você precisa ir para uma escola, está entendendo? Tem pessoas aqui que estão se programando para ir para a escola de realinhamento em janeiro. Estou muito feliz, graças a Deus, quando vai uma carrada de cearense que está indo, né? Quem está indo? A Willam está indo, Neto está indo, a Amandinha está indo, e o Berg, né? Que legal. Tem quem mais está indo aí? Dê o seu uhul aí, por favor, para mim ver. O Lucas e a Ilana. O Lucas é o Highlander da escola de realinhamento. Meu Deus, se um anjo não descer todo dia para abençoar o Lucas e a Ilana, de tantas coisas que eles estão passando nessa escola, está entendendo? Não é a escola em si, mas é o coração que você vai para um ambiente como esse. Sabe? O favor, a disposição. E Deus vai recompensar vocês. Deus vai abençoar vocês. Amém? Eu me encontrei com Jesus e eu fui uma pessoa, eu fui o mínimo. O mínimo. Uma vez fizeram uma grande cruzada e alcançaram uma pessoa. E eu vi esse relato e eu fiquei muito constrangido. E quando alcançaram essa pessoa, foram saber como a gente faz uma cruzada, prega para milhares de pessoas, e uma pessoa se converte. E foram atrás da vida de quem era a pessoa, e só foi um adolescente. E quando bateram na porta desse adolescente, ele, no dia após a cruzada, o pastor começou a discipulá-lo, e ele se transformou no maior evangelista da América do Norte. Está entendendo? Talvez você não saiba o que é que acontece, não cabe ao pregador saber. Então eu prego com o mesmo entusiasmo para 1.000 pessoas, para 5.000 pessoas, como para 100 pessoas, como para 10 pessoas. Eu não faço por pessoas, eu faço pelo meu Senhor, então para mim tanto faz. E hoje talvez seja um sermão que eu fale para poucas pessoas, talvez para uma pessoa, mas Jesus te ama muito, muito, muito mesmo. Esse texto de João Batista, eu vou explicar algumas coisas para você. Eu peço que o Espírito Santo, que é a mente de Deus, quando a gente fala às vezes assim, entenda no seu espírito, não é que é uma coisa complicada que você não vai entender, é uma coisa que é uma revelação espiritual que Deus vai plantar dentro de você. Deus vai plantar dentro de você, Deus vai colocar, às vezes só estar perto de uma pessoa que carrega uma revelação e comungar com ela, você já recebe aquela revelação. Preste atenção, a palavra diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos paz uns com os outros e o seu sangue nos purifica de todo pecado, ok? Agora eu quero que você substitua a palavra luz por revelação, ok? Diga luz na Bíblia, é revelação. Então a palavra diz, se andarmos na revelação, como Ele está na revelação, temos paz uns com os outros. Logo entendemos que, onde a revelação habita? A revelação habita na comunhão, irmãos.
isso é muito difícil para um religioso entender. Porque um religioso, ele acredita que ele precisa muitas vezes que o pastor dele libere uma palavra fantástica para ele transicionar, mas só o fato de você estar comungando no corpo, uma revelação ela aparece, porque se andarmos na luz, nós temos paz uns com os outros. Então se eu inverter a ordem dos fatores não altera o resultado. Se tivermos comunhão uns com os outros, andaremos na luz, e luz é? Então não existe essa de congregar sozinho, congregar em casa. Você foi colocado no corpo. E quando você caminha na revelação, você caminha na comunhão. Então está aqui nesse ambiente, abraça a pessoa que está do seu lado e diga, só está perto de você. Vamos lá, abrace alguém, tente aí, estique, dê a mão para alguém, toque alguém, diga, só está perto de você. Me revela Cristo. Uau, vamos lá, joga a luz no pessoal, abrace 5 pessoas que estão ao seu redor, vamos lá, levante do seu lugar, joga a luz no pessoal, abrace 5 pessoas e diga, só está perto de você, aumenta meu nível de revelação, vamos, diga, você me faz muito bem, uou, urobocadaia, solteiro, abarabá. Você está vendo o nível de unção subindo? Essa é a unção do corpo. Porque se andarmos na luz, na comunhão, nós temos revelação. Comunhão, quanto mais comunhão, mais revelação. Amém? Quando se caminha na comunhão, você anda em revelação. Por isso nós precisamos de todos aqui. Agora dê um abraço em você mesmo, bem forte. E diga, eu sou amado por Jesus. Eu sou o centro de Jesus. Eu sou o centro da atenção de Jesus. Vamos, isso não é uma mentira. Fale como uma verdade, eu sou o centro da atenção de Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós caminhamos a vida inteira querendo ir para o céu, não é? Porque nós acreditamos que tudo que é bom está lá, não é? Não é. Só que Jesus está lá no céu há muito tempo e sabe o que ele está esperando? Ele não está esperando ir para o céu, porque ele já está no céu. A palavra diz, eu voltarei para vos levar para mim mesmo. Sabe qual é o céu de Jesus? Se abraça e diga assim, o céu de Jesus sou eu. Não, você não entendeu isso. Diga, o céu de Jesus sou eu, que onde Ele estiver, eu também estarei com Ele. Esse é o propósito de Jesus, onde Ele estiver, você estará com Ele. Uau! Pode sentar. A gente quer viver a vida inteira, ver as pessoas, eu quero ir para o céu, e Jesus está lá no céu, eu quero ir para a terra. Meu Deus, quem está errado? Jesus disse, eu quero estar onde eles estão, e eles estarão onde eu estiver. Caramba, isso é demais, isso é fantástico, amém? João 1:29 diz que João Batista, ele viu Jesus e ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João diz isso, essa passagem é o cumprimento literal de um eco profético. O que é um eco? Oi, é uma coisa que foi dita, repetida e depois é ouvida. Consegue entender? É legal quando você vai em alguns ambientes, cavernas, que tem eco, reverberação. Ei, né? A Bíblia é cheia de ecos proféticos. Quando Jesus aparece, qual é o primeiro testemunho que dizem dele? Qual é? Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o eco de quê? É o cumprimento de qual eco? De Gênesis. Quando Abraão vai matar Isaac, quem aparece enroscado? O Cordeiro aparece lá, é um eco, é o cumprimento dele. João Batista, ele foi muito exato em trazer essa revelação. O primeiro testemunho que existe sobre Jesus no Novo Testamento é, tu é o Cordeiro. E sabe o que é interessante? É que Jesus, ele chega humilde. A Bíblia diz que vendo Jesus passar, João, veja,
João estava numa posição como a minha. Ele estava na margem do rio, ele estava pregando e ensinando. E no meio da multidão ele olhou e viu. É o Cordeiro. Olhou para algum de vocês assim e disse, é o Cordeiro que tira, é ele. Ele soube reconhecer essa natureza de Jesus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é essa pessoa. Essa revelação é fantástica, não é? Vamos lá, abraça a sua pessoa e diga, essa revelação é fantástica. Jesus, ele tira pecados, não é? Mas da onde João Batista tirou isso? Se ele foi o cumprimento. Quem me conhece sabe que eu estou repetindo muito isso, mas eu não repito porque eu não tenho o que falar. Eu repito muitas coisas que eu ensino, porque na repetição se alcançará a perfeição. Eu sou um homem com muita calma. Estou com 10 anos para treinar, agora que eu comecei o primeiro, falta 9. Estou com muita calma, não estou com pressa não. Tenho 32 anos. Só em fevereiro que eu faço 33, a idade de Jesus, tomara que não me matem. Tá certo? Por favor. Tá bom? Eu estou com calma, porque eu sei o que é que eu tenho que fazer. Horrenda coisa é não saber o que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei qual a posição. João Batista sabia qual era a posição dele. Ele soube fazer a leitura. Ele soube discernir. Por isso que ele foi o maior dos profetas do Antigo Testamento. Ele foi o maior eclipse, porque ele soube discernir quem era Jesus. Não é? Só que o maior da lei é menor que o menor de vocês. Por quê? Por quê? Por que que o maior da lei é o menor que o menor de vocês? Não foi eu que disse. Diga comigo, vê Jesus como Cordeiro de Deus. É sua primeira revelação, mas não é a única revelação. Está entendendo? Sua primeira. E o que eu quero tratar com vocês hoje é que quando você começa a caminhar no nível crescente de revelação, você deixa de ser a pessoa que só foi salva, e você não é uma pessoa que, entenda uma coisa, você não se torna mais amigo de Jesus porque você lê muito a Bíblia, ou estuda a Bíblia. Isso não faz a diferença. Eu conheço teólogos que conhecem a Bíblia do começo, eles se orgulham, eu li a Bíblia 70 vezes, eu li a Bíblia tantas vezes. Leu, mas ele não conseguiu encontrar Jesus, porque a diferença está que nós, na nova aliança, nós, no novo pacto, nós filhos de um novo sacerdócio, nós não estudamos a Bíblia, nós encontramos Jesus nela. Eu vou repetir, nós não estudamos a Bíblia, nós encontramos Jesus nela. Quando você é só meramente um estudioso, o estudioso ele vê o texto, ele analisa, ele sabe o que significa no grego, no hebraico. Quando você carrega uma revelação de Cristo, você começa a enxergar ele em tudo. Você começa a enxergar ele na arca de Noé. Você começa a ver que a arca não é a arca. Você começa a ver que a arca é Jesus. Como assim? Qual é o outro recipiente? Qual é a outra instituição? Qual é o outro corpo que você coloca pessoas dentro para serem salvas, a não ser Cristo? A arca fala de Jesus. Que os rios do Gênesis, eles não estão falando meramente de rios, mas eles estão falando de Jesus. Existem rios que regam todo o jardim, não tinha chuva, era só os rios. O que isso está comunicando? Que a nossa vida, ela é regada por Jesus. Eu começo a ver Jesus em todas as coisas. Eu não estou fazendo nenhum curso teológico e nem desmerecendo teologia. Eu estou falando que a nossa revelação, ela começa a saltar daqui. A gente começa a encontrar a vida. Não porque a vida está nela. Ler a Bíblia não me dá a vida. Agora, quem eu encontro dentro dela, me dá a vida. Quem eu encontro dentro dela? Eu já estou dando prévias do sobrevivente aqui, que eu não posso estar dando. É que quando chega a época do sobrevivente, você precisa entender que é muito complicado para mim.
porque Deus vem depositando revelações, e aí eu fico entalado com elas, e eu tenho que aguentar. Então quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, para mim é muito complicado, mas eu vou saltar lá, eu te garanto que eu encontrei o caminho para a vida superior, e eu te garanto que eu vou te ensinar lá. Amém? Então, uou, chacararabababa, soterarabababa. O que é isso, pastor? Eu estou endoidando, porque é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para os que creem. É uma unção e uma atmosfera que vem sobre esse local, quando você começa a tocar coisas eternas. Sabe, eu quero te encorajar a começar a ler a Bíblia e encontrar o Cristo escondido, que é fonte de vida dentro dela. Uau! Cristo está em tudo. Cristo é a rocha que Moisés sentou para descansar. Ele representa a liderança, o pai de família, o líder que só alcança sucesso quando descansa sobre a rocha. Cristo é tudo. Cristo é tudo. E aí eu quero entrar e fazer uma pergunta para vocês aqui, porque eu tenho 3 coisas que eu vou explicar para vocês hoje. Mas quem foi? Eu quero te fazer alguma pergunta, eu quero te levar a pensar. Quem foi a pessoa que mais testemunhou de Jesus no Antigo Testamento? Você sabe quem é? Quem foi a pessoa que mais deu um relato exato de como seria Jesus, de como seria o ministério dele? Quem foi a pessoa que conseguiu fazer isso com mais eficácia? Vocês podem chutar? Isaías? Boa. Moisés? Boa. Vamos lá. Gabriel só lançou uma mensagem. Daniel? Boa. Acertou quem disse Moisés. Moisés, ele declarou tudo que Jesus iria fazer. Tudo. A testemunha mais exata do ministério de Cristo no Antigo Testamento é Moisés. Por isso que o Pentateuco é o livro sagrado dos judeus. Diga comigo, o Pentateuco não possui erros. Diga, cada frase do Pentateuco é uma revelação do ministério de Cristo e da pessoa de Cristo. Foi Moisés o autor de todo o entendimento do ministério de Cristo. Quem escreveu Gênesis? Quem escreveu Gênesis? Então ele deixou só no livro de Gênesis várias figuras, símbolos e tipos de quem Jesus era. Isaac, o filho que não trabalha para si mesmo, mas trabalha para executar o legado do seu pai, nada mais é do que um Cristo que é enviado à terra, não para fazer a sua vontade, mas para dizer, a minha comida e a minha bebida é a vontade do meu pai. Um tipo de Cristo. Veja isso. Jacó, que ordena os seus 12 filhos, e fala-se que, até o pastor Jacó não tocou nesse assunto, alguns tiveram fé para ordenar os seus filhos. Não é só ordenar, abençoar seus filhos, não, ele profetizou com exatidão como seria o futuro de cada um dos 12 filhos. Foi Jacó que determinou que da tribo de Judá viria o cetro, e Jesus é da tribo de Judá, ou seja, ele é o rei. Então, a gente precisa entender que Jacó é uma figura do Cristo que nos envia, como enviou os apóstolos e discípulos. Veja quantos exemplos Moisés deixou. A arca está onde? No Gênesis. Pison, Gion, Tigre e Eufrates estão aonde? No Gênesis. O pai Abraão, que se relaciona com Melquisedeque, o maior vulto do Antigo Testamento que apresenta Cristo. Onde está? Em Gênesis. São símbolos, são figuras. A gente precisa entender que Moisés, ele encapsulou Cristo por detrás de cada texto do Pentateuco. Ele escondeu Cristo. Ele teve a capacidade de escrever o texto sagrado do Pentateuco
conforme tudo que o Senhor dizia a ele. Por ele ter feito isso, ele escondeu Cristo por detrás de cada história. Como a gente leu em 1 Pedro capítulo 1, em 1 Pedro 1:10, que aquelas histórias não comunicavam a eles, mas comunicavam a nós. Por isso que Moisés ele foi tão exato. Lembrem-se, um dia Deus chamou Moisés e disse assim: Moisés, sobe aqui e faça tudo conforme eu vos disser. Tudo. Faça tudo. Moisés, você não tem capacidade de adaptação. Por isso que, por que Deus escolheu Moisés? Porque ele era o homem mais manso da terra. O que significa esse manso? Ele tinha capacidade de governabilidade de Deus. A questão não é se você é inteligente, a questão é se você é obediente. Moisés ele tinha muita governabilidade. O que Deus dizia, Moisés fazia, exato. É para fazer um tabernáculo? Ah, são tantos metros, são 100 metros assim, 50 assim, são 12 camadas de véu. Para poder fazer a tenda que cobre o véu, a gente precisa pegar pele de golfinho no meio do deserto. Você sabia disso? Uma das tendas, para poder proteger o tabernáculo, era feita com pele de golfinho. Não foi barato não, nego. Não foi barato. A madeira que o tabernáculo era construído, era de uma planta que ela cresce só 70 centímetros. E ela é extremamente difícil de ser talhada e trabalhada. Por quê? Porque cada uma daquelas coisas não falava meramente daquelas coisas, mas apontava o ministério de Cristo. Por que peles de golfinho cobrindo o tabernáculo? Porque aquilo fala, assim como os golfinhos atravessam os oceanos, a glória do Senhor, ela cobriria toda a terra. Tudo é símbolo, figura e tipo de Cristo. Por que tanta explicação? Por que tanta coisa? Moisés ele foi cabal em fazer cada coisa. Por que que dentro da arca, veja o que tinha dentro da arca. A arca, ela representa o espírito do homem. A arca não, o tabernáculo, o santo dos santos, ele representa o espírito do homem. O último nível, onde tem a arca que representa a presença de Deus. E dentro da presença de Deus, eu tenho a autoridade, que é a vara que floresceu de Arão. Toda a autoridade que eu preciso está no espírito de Deus. Dentro da arca. Eu tenho o maná escondido, o alimento. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Gente, eu não consigo. Para mim é uma fonte inesgotável de revelação. Se eu pegar o livro de Êxodo, eu poderia fazer o exercício de pregar só ano que vem, só em Êxodo. Só para te explicar cada coisa, cada elemento. E se eu fosse entrar no livro de Levíticos, eu precisaria de 5 anos. Para poder te explicar cada coisa. Que Jesus é o pão cevado. Que Jesus é os pães asmos. Que Jesus é a luz do candelabro. Jesus é tudo. Ele está encapsulado em tudo ali. Ele está por detrás. Ele é a aletheia, a verdade que se esconde por detrás da aparência. Por isso que cada coisinha dentro do tabernáculo, ela não podia. Eu acho tão bonito o tabernáculo. Teve um rei que pegou, fez um altar, ele achou o altar bonito. Viu um altar fora e copiou um altar. E trouxe para Israel. Foi o motivo dele perder o reino dele. Porque com Deus, a gente não copia a técnica do mundo. Com Deus a gente faz conforme o modelo dele. Com Deus não funciona se o altar do outro é mais bonito. Com Deus funciona o altar que Ele deu para nós. Com Deus funciona a palavra que Ele deu para nós. Você entende agora por que Deus foi tão severo com Moisés? Tão severo. Eu, na minha adolescência, assim, desde criança eu leio a Bíblia. Desde criança. Meu primeiro livro bíblico foi a Bíblia. Assim, meu primeiro livrinho que eu aprendi a ler foi a Bíblia, um livro amarelo que eu tinha, que a mãe me deu. E era ali, eu sabia todas as histórias bíblicas. E tinha uma que me chateava, que era o povo estava com sede e começou a... Moisés, a água, Moisés. Que o povo... tira a gente lá do Egito, vai morrer de fome aqui.
morrer de sede. Aí o povo começa, cadê a água, cadê a água, cadê a água, cadê a água? Cadê a água aqui? Pelo amor de Deus, cadê a água, com sede? Aí ele chega diante da rocha que o Senhor tinha direcionado a ele. E a Bíblia diz ele, fale a rocha. Fale a rocha. Aí ele fala. E a rocha não sai água. Aí Deus diz, fale a rocha. Aí ele pega o cajado dele e bate na rocha. Quando ele bate na rocha, a água sai. Deus diz, tá bom. Por causa disso, você não vai mais entrar na terra prometida. Quando eu era adolescente, eu ficava louco com essa história. Meu irmão, 2 milhões de pessoas, me dá água, me dá água, me dá água. Tu já imaginou, cara? Tô com sede. Menino, já viu menino chorando com sede? Pelo amor de Deus. Aí o cara se zanga, bate no negócio, e ele é o culpado. Poxa Deus, pega leve. Meditando sobre isso, entendendo que Moisés não cabia a ele o direito de adaptações, mas de fazer tudo conforme o modelo que Cristo revelou a ele. Eu entendi a tragédia que Moisés cometeu. Tudo que Moisés fazia era um símbolo do que Cristo faria. E o simples fato dele bater, pá, na rocha, ele quebrou um cronograma eterno que estava preparado para revelar a figura de Cristo. Se Deus não faz nada ali, se Deus não toma nenhuma atitude ali, e as atitudes de Moisés no Pentateuco eram símbolos de Cristo, então nós entenderíamos que quando eu tivesse com raiva, eu podia fazer birra e Jesus ia me dar. Moisés não estava falando para ele, Moisés estava falando para nós. Consegue entender? Homens de governabilidade, eles não têm capacidade de adaptar. Eu chego aqui, eu não tenho capacidade de adaptar. Eu tenho que fazer só o que o papai me mandou fazer. Porque eu preciso ser um reflexo de Jesus. Moisés era um reflexo. Tudo que acontecia ali. Moisés, a postura de Deus, e é relatado no texto, o próprio Moisés, ele relata, eu não vou entrar na terra prometida, porque ele foi o escritor do Êxodo e de Levíticos, Deuteronômio, no Pentateuco. Eu não vou entrar porque era para mim falar para a rocha e eu não falei, eu bati, porque a rocha é Cristo. E quando se quer falar, quando se quer tocar Cristo, se toca pela autoridade, se toca pela oração, se toca pelo relacionamento. Se Moisés tivesse falado isso, rocha, dê água, a leitura que nós teríamos daquele texto hoje seria: quando se fala com a rocha eterna, o fundamento, sai fonte de vida para nós. Mas por causa do erro de Moisés, abrimos um parêntese, e toda vida que falamos desse texto, precisamos entrar em uma metodologia corretiva, para poder explicar a atitude de um homem que se intrometeu num propósito divino. Estão comigo? Tudo revela Jesus. Tudo tem um ensinamento sobre Jesus. Jesus era tudo. Jesus, ele era o maná. Jesus, ele era a arca. Jesus, ele era a rocha. E aqui eu quero falar para você, voltar agora ao entendimento sobre Jesus Cristo, o Cordeiro do mundo. E hoje eu quero só analisar três elementos que aconteceram com Israel dentro do perímetro do território egípcio, que levou Israel à saída do Egito. Nós entendemos que Israel revela a natureza do que nós somos em Deus e o propósito que Deus tem, revela a natureza de filiação. O que é filiação? É o tratamento de pai e filho. Então, quando eu falo de Israel, eu estou falando de você, ok? Eu estou falando como Deus se relaciona com você. E é interessante que quando a gente faz essa famosa alusão, o Egito, ele representa o mundo. O Egito, ele representa a escravidão do pecado. O Egito, ele é algo maravilhoso para o diabo. Faraó é a figura do diabo. Maltrata, escraviza.
O Egito é esse símbolo também, ele é um símbolo. Não há só símbolos bons, há também símbolos ruins. O Egito é onde você quer sair daquela realidade, mas você é confinado a ela, você está preso a ela, preso nos seus pecados, preso nos seus desejos, preso no medo, preso no adultério, preso no escândalo, preso na maldição familiar, na maldição hereditária. E quantos de nós tivemos essa realidade? Daí me aparece a primeira revelação de Cristo. A primeira revelação de Cristo na saída do Egito, você sabe qual é? Existe a primeira revelação de Cristo. Eu oro para que os coordenadores me ajudem em intercessão, para que eu conte com as espadas de vocês nesse momento, e os líderes dessa casa, porque nós estamos batalhando num nível muito alto espiritual. Eu estou comunicando verdades espirituais ao espírito de pessoas aqui que precisam. A primeira revelação, para você que não conhece a história bíblica, a primeira revelação de Jesus na saída do povo de Israel, que representa você, do Egito, que representa o mundo, a primeira revelação dele é o Cordeiro da Páscoa. Como é que foi isso? Iria acontecer a última maldição das 10 pragas, as 10 pragas que vieram sobre o Egito. Essas 10 pragas, a última delas era a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos iria acontecer naquela noite. O espírito da morte, ele viria. Tem uma animação para mim que é uma das melhores animações que eu assisti na minha infância, e até hoje eu não consigo ver outro filme que explique melhor o êxodo, a saída do povo de Israel, se libertando do Egito, como o filme O Príncipe do Egito. É uma animação, é um desenho. Esse desenho é perfeito. Eu assistindo ele hoje, toda vida que ele passa, às vezes estava passando na sessão da tarde, um dia eu parei e comecei a chorar, e Deus me ministrando com doses cavalares de revelação. Quando Moisés para na sarça ardente e Moisés começa a questionar Deus, e Deus: por acaso eu não fiz o que vê, ou o que não vê, ou o que fala e o que não fala? Quando te perguntarem quem te enviou, diga: foi o eu sou. E esse verbo é tão precioso, porque ele não disse assim: eu era, quando eu falei contigo naquele dia. A revelação é gradual. Eu sou, eu sendo, eu estou com você. Essa palavra serve para o passado, para o presente e para o futuro. E ele é envolvido pelaquela atmosfera de glória. E aquilo me toca tanto, porque eu sei que Jesus está comigo. Ali é uma revelação. Quando Jesus aparece, o primeiro nome que ele recebe é Emanuel. Deus está conosco. Ele é o eu sou. Moisés encapsulou mais uma revelação ali. Ah, Jesus, tu estás conosco. Quando chega na morte dos primogênitos, todos os primogênitos do Egito vão morrer. Mas diga para mim: Deus proveu para si o cordeiro. Lembra? Quando Abraão ele foi sacrificar Isaac, Deus proveu para si o cordeiro. Ali foi decretada a palavra. Foi decretado que ele é o Deus da provisão. Esse eco reverberou. Quase 500 anos depois, ele chega nas margens do rio Nilo. E quando todos os primogênitos vão morrer, inclusos os dos hebreus, o eco é escutado novamente. Ele é audível novamente. Preparem para mim o cordeiro. Eles pegam o cordeiro mudo, o cordeiro sem mácula, e matam o cordeiro, sacrificam o cordeiro e o servem com ervas amargas. O que é aquilo? Aquilo é uma das maiores apresentações do ministério de Cristo, que seria morto sem nenhum pecado, exercendo um sacerdócio que seria amargo.
Quando você vê as ervas amargas, lembre-se Jesus correndo pela Judéia, lembre-se Jesus correndo por Jerusalém, e ele não tinha onde reclinar a cabeça. Lembre-se que todos os seus amigos o traíram, a lágrima que ele chorou foi amarga. Lembre-se ele chorando no Getsêmani e sangue saindo pelos seus poros, a erva era amarga. Mas o cordeiro foi morto, e porque o cordeiro foi morto, tomou-se do seu sangue, pegou-se um pincel e passou-se nos umbrais de cada porta. Aquele era o símbolo, aquela era a marca, e como eu costumo falar, símbolo, figura e tipo. Quando o anjo da morte, ele apareceu pelas ruas do Egito, quando ele apareceu por ali, ele começou a olhar, ele viu que tinha casa, essa casa aqui, ela tem uma marca de sangue, daí vem a palavra Páscoa, Pesach, que significa literalmente, passou por cima. O anjo olhava, e onde tinha sangue, o anjo não entrava para matar, o anjo passava por cima, ele não matava. Eu quero te explicar o que é isso. Quando João Batista, ele viu Jesus aparecendo no meio da multidão, ele diz: eis aí o Pesach de Deus, eis aí a Páscoa de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus, que com o sangue dele, quando ele tocar a sua vida, a morte não vai poder tocar, o anjo do diabo não vai poder tocar, porque ele é a nossa Páscoa. Mas diga comigo, essa é a primeira revelação. Existe mais. O problema é que a maioria das pessoas, elas param na primeira revelação. Mas eu volto a te explicar, essa revelação, ela não é fraca, ela é muito importante. Quando o anjo da morte passa, a casa que ele não vê, o sangue, ele entra e morre. Por que é tão cruel? Morreu uma criança. Aquilo é uma explanação da graça. É uma explicação da graça de Deus. O que aqueles israelitas tiveram que fazer para merecer a salvação? Nada. Só passar uma pincelada na porta. Isso explica para você que está aqui me ouvindo, você, a qual Jesus colocou essa palavra no meu coração para te dizer, você não precisa fazer nada, você só precisa deixar que o sangue te toque. E João Batista determina que tira o pecado do mundo. Por que no povo Egito eles morreram? E eu vou te dizer uma coisa, muitos egípcios que se converteram e ouviram dos judeus, passe na sua porta o sangue. Por quê? Porque o nosso Deus falou conosco. Passe o sangue na porta e seu filho também não vai morrer. E muitos egípcios também não morreram. Por quê? Porque a salvação é pela fé. Quem teve fé para acreditar que uma mancha de sangue no umbral da porta ia salvar a sua vida, foi salvo. Da mesma forma que quem tem a capacidade de acreditar que um homem morto na cruz do Calvário tem capacidade de perdoar a sua vida, também será salvo, porque a cruz é poderosa. Eu estou numa viagem progressiva para a cruz. Eu estou entendendo. Eu estou vivendo uma das maiores revelações da minha vida. Eu ainda não alcancei. Eu estou como o apóstolo Paulo. Eu estou torrando todas as coisas. Eu estou queimando todas as coisas, a fim de que eu possa conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. E o ticket é a cruz. A cruz, ela não é o final. A cruz é uma porta que me dá acesso a uma realidade superior. E eu estou perdendo todas as coisas a fim de que eu possa conhecer Cristo. Eu quero conhecer mais Cristo. Eu quero conhecer muito mais Ele. Eu não parei. Eu estou progredindo na minha revelação. Eu sou grato por tudo que Ele tem me dado. Eu sou grato por tudo que Ele tem feito nesse ministério. Mas o alvo e o cerne dele é conhecer Jesus. É ferir pessoas com a ferida de paixão por Jesus. Jesus, Ele é tudo, Ele é tudo. Você precisa entender que não há mais nada depois dEle. Não há nada, nada. Quando você alcança Ele, você alcançou o fim. – 65% dos gays e lésbicas que existem, das pessoas que passam por tratamento psicológico, são pessoas oriundas da igreja, que vieram para a igreja. Por quê? Porque elas tocaram Jesus, mas não encontraram. Encontram um vazio tão grande que se afundam no mar do pecado, da angústia emocional, daí não conseguem
vou para terapia. Por quê? Porque se você chegou até Jesus e você não encontrou tudo, você vai surtar. Porque não existe nada depois dele. Essas pessoas passaram pela religião, mas elas não encontraram o hemisfério, o universo, o multiverso de revelações, amor, vida e graça que existe em Jesus. Sabe o que é uma coisa que eu entendi quem é Jesus? Jesus para mim é o Oasis. Tem um filme chamado Jogador Número 1, que tem um mundo que você acessa que tem tudo. Para mim Jesus é isso. É simples, mas é profundo. É profundo, mas é simples. Eu quero conhecer mais Jesus. A primeira revelação que nós temos de Jesus no Êxodo é essa. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Depois ali, eles são liberados pelo faraó. E eles começam a ir. Eles começam a sua transição, o seu êxodo. Daí vem a sua segunda revelação de quem é Cristo. Eles estão caminhando. Para você que não sabe, o deserto, ele alcança temperaturas de 50 graus durante o dia, 0 a 2 graus negativos durante a noite. Um corpo humano não suporta isso em condições naturais. Gente, eu já tive que pregar numa reunião com 2 graus negativos. Eu tinha que fazer esforço para formar a próxima linha de raciocínio para o minuto que viria. Porque eu não conseguia pensar 30 segundos sem questionar o frio que eu estava sentindo. Você consegue entender? Para mim falar a próxima frase, eu tinha que gastar energia pensando. Foi os 10 minutos mais difíceis para mim pregar. Eu tive que fazer uma introdução, contar um testemunho. E calor, que coisa terrível é calor. O calor te deixa estressado, o calor te deixa sem paciência. E crianças no calor. Então o que é que Deus faz? Ele manda durante o dia uma coluna de nuvem. Dizem que ela era um formato de uma haste de guarda-chuva. E ela se posicionava ao lado do sol, ela ia transicionando durante o dia. E conforme o povo ia andando, aquela coluna ia ali. Ela gerava, ela transformava o ar mais úmido, ela deixava o ar mais úmido e protegia do sol. Quem é Israel? Quem Israel simboliza? Quem Israel simboliza? Não diga eu. Diga Israel sou eu. Israel é um símbolo do relacionamento do Deus Pai com você. Então eles estão andando ali durante o dia, o sol não toca eles, porque existe uma onda de conforto protegendo eles. E de noite, quando a temperatura caía drasticamente, nordestinos não vão entender isso, mas quando você está numa região, que é uma região de frio, mais longe dos trópicos, você entende os filmes. Nos filmes americanos, eles falam assim, for sair, leva um casaco, não é? Por quê? Porque eu já estive em locais para a temperatura cair 10 graus em 15 minutos. Lá em Gramado, pensa 10 homens cearenses, né? Saímos durante o dia, todo mundo de bermuda e tal. Vamos lá, a galera saiu. Ficamos lá, assistimos às apresentações. De repente ficou de noite. Veio um vento, meu amigo. Pense em 10 homens numa escada como essa, todo mundo junto, agarrado. Alguém que passou e disse assim, cara, que relacionamento mais legal desses caras, né? Toda a masculinidade foi embora naquele momento. Eram as pernas uma por dentro da outra, os braços, frio. E o miserável da van não chegava, e nós morrendo lá. Por quê? Porque a temperatura cai muito rápida. Então aquela nuvem que umedecia e protegia contra o sol, ela se transformava rapidamente num sistema de calefação. De manhã, ela era nuvem, mas à noite, ela era coluna de fogo. E ela não só era uma coluna, ela era, imagine um tornado de fogo, que subia até o céu, e ele ia guiando o caminho no meio do deserto. Você não fica feliz que não é você que está lá.
No meio do deserto, eles não só sabiam, eles sabiam para onde ir. Eles estavam andando, porque a coluna estava se movendo. Ela estava se movendo e aquecendo todo mundo. Eles não tinham calor, eles não tinham frio. Eis aqui a segunda revelação de Cristo. Quem é a nuvem? Quem é a coluna de fogo? Senão Jesus. Aquele que tem a capacidade de afetar as coisas externas com o sobrenatural. Eu vou repetir, aquele que tem a capacidade de afetar as coisas externas com o sobrenatural. Você acha que os israelitas eram os únicos beduínos e os únicos nômades que tinham no deserto? Existiam vários povos, existiam clãs inteiros que viviam do deserto, transitando, mas só existia um povo que tinha calefação. Só existia um povo que tinha umidade durante o dia, só um, e esse povo era o povo de Israel. Eu não quero saber, eu vou te dizer uma coisa, o Brasil passou esses 2 anos de crise, e Deus falou comigo, eu vou prosperar você, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar da sua família, e o Brasil em crise, enquanto todo o Brasil perdia, eu estava ganhando, sabe por quê? Porque eu tinha a nuvem durante o dia, e eu tinha a coluna durante a noite. Não interessa se o mundo está entrando em caos, Jesus é aquele que tem a capacidade de afetar aquilo que está ao seu redor de forma sobrenatural. Jesus. Mas meu Deus, eu não tenho o que o meu vizinho tem, eu não tenho o dinheiro que o meu patrão tem. De fato, a Bíblia diz que o justo passa por muitas aflições, porém o Senhor o livra de todas elas. Ele não é só o Cordeiro de Deus que tira o pecado, Ele também cuida daquilo que está ao seu redor, Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua casa, Ele cuida daqueles que estão com você, Ele cuida de todo o seu entorno. Sabe, eu nunca vou me esquecer, quando uma vez eu estava lá no Rio Grande do Sul, e teve uma grande enchente que destruiu uma cidade linda, maravilhosa, uma cidade chamada Rolante, lá no Rio Grande do Sul, e um dos pastores da igreja do pastor Vitor mora lá. E a gente foi lá, ele chamou o pastor, e ele estava lá trabalhando muito, dando assistência para muita gente. Gente, vocês não sabem o que é uma enchente, destruir uma cidade. É terrível, cenário de guerra, móveis pilhados no canto da rua, as pessoas chorando, água contaminada, cheiro de bicho morto. E a gente andando lá pelas ruas, de repente eu cheguei na casa do pastor Charles. E eu nunca vou esquecer isso. Quando eu cheguei na casa do pastor Charles, quando eu chego em frente à casa dele, eu já estranho. Gramado verde. Calma. O gramado verde. Aí eu olho para a casa, a água não subiu. Quando eu olho para a do vizinho, a lama tomou tudo. E o vizinho da esquerda, lama tomou tudo. Vizinho da direita, a lama tomou tudo. E a grama dele verde. Eu fiquei, como assim? O que aconteceu, pastor? Ele disse, pastor, quando a água começou a subir, eu apontei para ela e disse, pare em nome de Jesus. A água tocou o da direita, tocou o da esquerda, mas como ele é filho de Deus, tu não serás atingido. Se vai aplaudir a Jesus, aplauda direito. Diga, Ele é minha nuvem durante o dia. Vamos lá, se expresse, Ele é minha nuvem durante o dia. Ele é meu fogo durante a noite. Entende isso? Ele não é só o Cordeiro que salva, Ele cuida. E a terceira coisa que Jesus é, estamos falando só da saída. Diga, Ele é o cajado de Moisés. O que é o cajado de Moisés, senão o elemento que tudo que toca transforma? Ele transforma água em sangue, ele transforma lepra em cura, cura em lepra, ele se transforma em serpente, ele tem a capacidade de pegar serpente e transformar em apoio, ele tem a capacidade de abrir uma estrada no meio do mar. O que é
o que é o cajado de Moisés, ou na realidade, quem é o cajado de Moisés, senão o Cristo, aquele que tem capacidade de transformar tudo aquilo que ele toca. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, Jesus, Ele te ama, por isso Ele foi o Cordeiro, por isso Ele morreu por você, para tirar o seu pecado, mas Ele não perdoa só o seu pecado, Ele cuida de você, da sua vida, mas Ele não só cuida de você, Ele não só perdoa os seus pecados, Ele é o cajado. Quando Moisés chega diante das águas, o exército está nas suas costas, vindo atrás dele. Imagina um exército vindo contra um povo que era 2 milhões de escravos, que não tinha nenhum poder armamentista, que não tinha nenhuma capacidade militar. Um exército vindo cavalgando com cavalos espumantes, e homens com olhos vermelhos e lanças apontadas para eles. Moisés olha para Deus, diante dele tem um mar, atrás dele tem um exército. Senhor, o que eu faço? Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Eu tenho um cajado. Então toca nas águas. Se fosse eu e você ali, nós iríamos pensar, mas o que é que um pedaço de pau vai fazer diante do mar? Porque eu e você pensamos isso. Moisés entendia a mentalidade dos céus. Ele não tinha um pedaço de pau nas mãos, ele tinha Cristo, aquele que tem a capacidade de transformar todas as coisas. Eu não sei qual é a sua situação, meu amado. Eu não sei o que é aquilo que você tem pedido para Deus transformar no seu coração. Mas o cajado de Deus, o lenho perene que aquece o fogo divino, Ele está aqui hoje. Ele pode transformar a sua vida. Ele tocou nas águas. Abriu-se uma CE 085. Abriu-se uma CE 040. No meio do mar. As baleias, as focas, os golfinhos ficaram olhando assim, ó. E o povo passando, ó. A baleia. Mas não é natural, justamente. É sobrenatural. É sobrenatural. O Jesus que perdoa, o Jesus que ampara, e o Jesus que transforma, Ele está aqui. Como o cajado transforma, tem que haver toque. Tem que haver toque. Deixa Jesus te tocar. Não pare de progredir na revelação de Jesus. Então, se tem um local que eu sempre quero estar, eu quero estar diante de Jesus, sendo tocado por Ele. Ai, mas você é um menino. Eu só prefiro ser um menino diante do trono do que um religioso na beira do inferno. Eu quero Jesus. Se você hoje que está aqui, se você hoje deseja entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você saia do seu local e venha até aqui à frente.